Olá, queridos telespectadores, bem-vindos à porção semanal. Olá, Dr. Lightman. Olá a todos os nossos amigos no estúdio e hoje, Parashat Veigash, que continua a contar-nos a história de Jacó, que vai ao Egito e convidamos-lo a participar, escrever-nos através de Cabo TV. Qualquer pergunta que tenham, vamos tentar trazê-la aqui para que o Rav nos dê a sua resposta. Então, na nossa porção anterior, a porção Miquete, terminou com José capturar Benjamim, roubando o seu copo de prata e ficar com ele. E agora esta porção, a porção Vaigás, há um monólogo muito grande que diz ehm, que não há hipótese de podermos ir sem Benjamim. O meu pai ama-o muito e eu juro ao meu pai que vou levar Benjamim conosco. Leva-me em vez dele. Estou preparado para ficar aqui em vez de Benjamim. E quando José ouve isso, ele realmente não pode continuar a ocultar a verdade. Pede àqueles que estão à sua volta para sair, começa a chorar, todos ouvem. E ele diz-lhes que é ele, José, e, e eles ficam, ele está muito assustado e eles dizem, não te preocupes, não tem problema, o Criador organizou isto. E, e ele diz que está preparado para lhes dar a comida nos anos da fome. Vai ter com Jacó, convida-o para o Egito. E, portanto, esta é a parte da porção. E no final deste capítulo, os irmãos de José voltam para a terra de Canaã e Jacó diz-lhes que não acredita neles e depois vê todos os carros e tudo aquilo que ele lhes deu e está realmente comovido e excitado e vai para o Egito, passa por Beersheba, onde tem a revelação do Criador, volta para o Egito para encontrar José. Tudo isto aparentemente, este significado da casa de Jacó é como uma telenovela ou um filme turco. De todas estas imaginações e visuais, como é que é impossível passar isto para a interioridade? A pessoa que quer conectar-se com isto, o que é que faz? Dr. Lightman, eu digo-lhe. Este, este programa escrito há 3.500 anos atrás também é alguma coisa. Nós não vemos realmente em culturas antigas que é tudo tão complicado, com tantos heróis e tudo. Mas verdadeiramente vamos voltar-nos para o objetivo. Nós temos que corrigir-nos para alcançar o nível do Criador. E com esse propósito, temos que passar por todos estes acontecimentos. Porquê? Vamos falar sobre isso. O que acontece é que Abraão, quando descobriu a sabedoria da Kabbalah e descobriu-a do lado de Chesed, vamos escrevê-lo, deste Chesed, Abraão, Avraham, imediatamente pediu: como é que eu vou alcançar correção? Como saberei que eu vou herdar? Eu vou herdar toda a terra, o desejo, e levá-lo para ser semelhante ao Criador. Como é que eu posso fazer isto? Então o que lhe disseram foi que os teus filhos ou os teus sucessores vão ser estrangeiros numa terra que não é sua e vão ser escravos por 400 anos. E por que é uma terra que não é sua? Porque do desenvolvimento da luz, porque 400 anos? Essa é a pergunta. A luz, através do desenvolvimento do Yud-Kei Vav-Kei, das quatro fases de desenvolvimento conhecidas como o nome do Criador,
Este é o nome através do qual o desejo de receber se desenvolve para alcançar a sua perfeição, e estas 4 fases são chamadas 4000 anos. Portanto, é claro para nós, e isto é o que é revelado a Abraão como resultado de encontrar-se com a criação, 400 anos, 400 discernimentos, é o que a pessoa tem que passar para alcançar esta verdadeira e este desejo profundo, horrível, e depois poder corrigi-lo. Abraão, que vem de Hesed, não tem mal. É tudo bom, dar. Como saberei que vou herdá-lo? Como saberei que vou alcançá-lo? Eu não tenho aviúde suficiente para alcançar deste mundo, o nível da Babilônia, o nível do Criador, que é o propósito da criação, para que a pessoa se torne semelhante ao Criador. Da palavra em hebraico Adam, semelhante ao Criador. E depois temos Gevorah, Itzak. E depois vem Yaakov. Yaakov, eu escrevi-o aqui no meio, porque ele é o início da linha do meio. Ele começa a dobrar estas coisas. E depois temos as 12 tribos, que são o resultado de Jacó e Yaakov, e o que vemos nesta porção é esta luta, e também na porção anterior, em Miquetes, uma luta como estes atributos, que são totalmente os atributos do Criador, os atributos da doação, como e quão contraditórios são a Malchut. E não podem contactar com ela. Como os filhos de Israel não podem descer ao Egito. Vejamos a complicação. A história complexa que precisamos para começar a conexão entre o desejo egoísta, Egito, Faraó e o atributo da doação. Que não vai de forma simultânea, mas antes de mais tem que haver fome. E o atributo da doação, que não conseguem doar de forma alguma, que se exauriram, e há revelado a eles que podem fazer algo, mas apenas como resultado de um novo desejo de receber a ser inovado neles, mas como entrar, penetrar nesse desejo de receber. É apenas como resultado de vender José. Yosef, o atributo de Yesod, a conexão que pode haver com Malchut, o grande desejo de receber, foi vendido. Ou seja, o atributo de todos estes atributos está a ser rejeitado. Também há uma concordância, também da parte de Yosef, como o desejo de receber desperta. E ele diz, ok, devem-me, e assim sucessivamente. Vemos como dentro da pessoa há esta divisão especial, em que ela não pode entender como se vai corrigir nos vasos de recepção, no desejo de receber e amar os outros, e junto com isso tem de entrar nestas grandes luxúrias e desejos e crueldade e tudo o resto. Se realmente ser o grande criminoso, pior do que tudo o resto. Como é que isto é possível? Que durante a ascensão espiritual, estas duas coisas, o grande desejo de receber e o desejo de doar, ter a consideração, amor, etc., se desenvolvem simultaneamente. Têm que se desenvolver juntas na pessoa. Isto não é perceptível. Tal como diz, qualquer um que seja maior que os seus amigos, o seu desejo é maior que ele e não pode perceber isto. Estamos numa ponta ou na outra e eu preciso do desejo de receber, ok, sou pior que todos os outros, não me preocupo com nada. Como-se para o objetivo e qual é o objetivo? Sermos totalmente doadores e em cima do ego. Então, como pode ser que vai haver alturas que o ego nos controla e outras alturas em que nós controlamos o ego? Como é que isso vai funcionar? E aqui, durante esta porção, nós não conseguimos entender que o Zohar fala disso, mas ainda assim, eu não diria que a pessoa entende isto. Quando começamos a entrar na sabedoria da Kabbalah,
E já lá estamos a estudar, já há um período prolongado. Então começamos a sentir as ascensões, as descidas, as diferentes contradições. E ainda assim não conseguimos incluir uma na outra. Não podemos saber como o desejo de receber e o desejo de doar, que estão totalmente em contradição, como podem estar verdadeiramente numa única direção, nesta espécie de abraço. Aqui, para começar, aquilo que falamos em Yudá, Yudá é Malhut, e Malhut diz que Malhut é o nível de Nefesh. Aqui é a mutualidade da almas, quando chega até Yosef, que une todos os atributos anteriores e une-os como temos Chesed, Forrat e Feret, Yaakov, e Netzach, Hod e Yesod, que são os atributos de Zerampin, Chesed, Forrat e Feret, Netzach, Hod e Yesod, Yesod é Yosef, e então Yosef recebe deles o que é que ele recebe e pode juntá-los, ou seja, Yosef, Yesod, não tem atributo por si próprio, simplesmente os recolhe. E portanto é capaz de lhes dizer: vejam, vocês devem, têm que incorporar em mim, têm que iniciar-se, trazer tudo para a conexão com o Malchut. E então Yosef e Yehudá encontram e pela primeira vez surge uma conexão entre o Yesod e Malchut. E então, se existe esta desconexão, é possível, perdão, se existe esta conexão, é possível trazer todo o povo de Israel, é possível trazê-los para o Egito. A casa de Jacó, toda a gente. Porque sem passar pelos 400 anos no Egito, tal como demonstrei aqui, Malchut da Tzilut é chamado Knesset Israel, Assembleia de Israel. A Assembleia de Israel, Knesset Israel. E inclui nela todas as almas, que são almas partidas. E quando alcançam Malchut, em Malchut em si próprio é chamado 400 anos. É o faraó, que tem 4 partes, as 4 letras finais de Aleph-Bet, do alfabeto, Kuf, Resh, Shin, Tav. E Malchut tem que o receber de Zerampin. Zerampin é chamado Kadosh Baruch, a força superior. Mas nós sabemos que o exílio ao Egito não foi por 400 anos, mas por 210. Porque se recebessem mais do que 210 anos, não teriam sido capazes de sair do Egito. O desejo de receber tornar-se-ia tão grande que teriam de lá ficar. E, portanto, ficam apenas por 210, que se chama VAC, ou seja, um pequeno número, parte do desejo de receber. Tal como chamei a atenção aqui, é apenas uma parte dele, não todos os 400 anos, mas parte, 210. E estes 210 anos são de tal maneira que podemos sair e começar a corrigi-lo. Mas eles levam de Egito todos os vasos, roubam-nos, levam os vasos dos egípcios e mais tarde, quando saem com os 210 discernimentos, depois do estado do Monte Sinai, começam a corrigir o resto dos Kelim. E isso começa imediatamente com
o pecado do bezerro de ouro fora do Egito. Portanto, se não a pessoa permanece dentro do desejo de receber no Egito, continua a desenvolvê-lo aí, e está incluído, não pode sair. Mas quando se eleva daí e sai, então pode renovar o desejo de receber quando está fora dela e então corrige. Há muitas coisas aqui, mas se calhar depois voltamos para isso. Eu gostaria de perguntar entre o encontro entre Judá e Yosef. Judá e José. É um encontro muito tenso. Eu gostaria de perguntar o que podemos aprender sobre isto no nosso trabalho. Vemos que ele é muito decisivo acerca de Benjamim, etc. Dr. Lightman, eu não penso que possamos entrar aqui porque estamos a falar dos atributos internos de Zerampin e Atzilut. O que eu enfatizaria é que o encontro entre José e Judá. Benjamim é Benjamin, o filho da direita, no seu significado literal. Essa conexão é o início da correção. O que é que isso significa? Ou talvez possa dizer isto de forma diferente. Nós vemos que a humanidade desenvolve-se na Terra por centenas de milhares de anos. E o desenvolvimento de que estamos a falar, enquanto desenvolvimento do homem, começa com Adão Arishon, há 5.785 anos atrás, na altura da gravação do programa. Portanto, estamos a falar de 20 gerações de Adão a Abraão, quando Abraão descobriu a sabedoria da Kabbalah. Já tinha esse livro de Adão, chamado Raziel Amalach, o anjo Raziel, e descobriu mais discernimentos. Que todos estes discernimentos que existem na humanidade e nessas pessoas que descobriram a divindade não é suficiente para se voltar para a revelação divina. E, portanto, têm que ir para o Egito. E depois do Egito têm o que corrigir. E o mesmo connosco. O mesmo connosco, e vou retratá-lo, porque quando desenho estou mais calmo. Estamos num estado em que estamos neste mundo. Este mundo. E neste mundo existimos por muitos anos. Como desenvolvemos, como nos desenvolvemos nele. E quando nos desenvolvemos nele, de repente descobrimos que estamos vazios. Sentimos vazio, sentimos que estamos vazios. Esta é a doença de hoje. Então o que é que fazemos? É descoberto um ponto no nosso coração. E o ponto no coração é um desejo por algo que não existe neste mundo. Que nos atrai para algo que não sabemos o que é. E nesse desejo alcançamos a sabedoria da Kabbalah, o professor, o grupo, todos os meios com os quais podemos avançar. E quando lá chegamos, e estamos a falar de pessoas que já têm um interesse em avanço espiritual, e portanto o que acontece é como se atirássemos todas estas coisas que existem neste mundo que nos parecem pequenas e que também sentimos um certo vazio. A sabedoria da Kabbalah diz que temos que transcender o nosso desejo egoísta. Que desejo egoísta é que eu tenho? Descansar um pouco, pequenos luxos, comida, sexo, família, dinheiro, honra, conhecimento, pequenas coisas. Quando começamos a estudar, pensamos, é isso. Talvez tenha de me amarrar um pouquinho, não pensar em luxos, comer menos, limitar-me. E os cabalistas dizem, não? Essas coisas existem, deixa existir o que tem neste mundo. Relacione-se com isso como for.
Nós não nos preocupamos com isso. Comporte-se tal e qual como se comportava anteriormente. Porque não é o desejo de receber o ego no qual tem de construir o seu mundo espiritual. Tem que adquirir agora o ego certo. E está tudo à sua frente. Tal como diz, qualquer um que seja maior que o seu amigo, os seus desejos são maiores que os dele. De onde tiramos o ego, que é o ego certo. Quando diz eu criei a inclinação ao mal, o Criador diz eu criei a inclinação ao mal, eu criei a torrar como especiaria, etc, etc. E então dizem-nos, se usar estas coisas, o grupo, o professor e a sabedoria da Kabbalah, estuda corretamente num grupo com a orientação certa, vai começar a descobrir a sua inclinação ao mal. O que é a sua inclinação ao mal? Sua inclinação ao mal vai ser o seguinte. Vamos desenhá-lo com uma linha da esquerda. A inclinação ao mal. O que é a inclinação ao mal? Rejeição da conexão. Rejeição da conexão. Ou seja, se quisermos aproximar-nos do grupo, ser como um homem, num só coração, estar em arvut, a rejeição destas coisas, da conexão com os outros, rejeição da doação, essa rejeição da doação aos amigos, isso é chamada inclinação ao mal. Então, o que é a inclinação ao mal? É aquilo que permanece do estilhaçamento. Ou quando houve o estilhaçamento dos vasos, o estilhaçamento dos vasos. Primeiro, recebemos do estudo a inclinação ao mal. Não importa quanto tentamos ser bons, a inclinação ao mal torna-se pior e pior e pior para nós. Tal como diz, qualquer um que seja maior que o seu amigo, os seus desejos são maiores que ele. E depois temos a inclinação ao mal, não depois. No nosso ponto, se estivermos nestas situações anteriores, isto foi chamado de Babilônia. Começamos a envolver-nos um pouco na sabedoria da Kabbalah. Vamos dizer isto desta forma. Isto é chamado Babilônia. Começamos a envolver-nos um pouquinho na sabedoria da Kabbalah. Isto é chamado a terra de Canaã. Quando começamos verdadeiramente a tornar-nos fortes na conexão entre nós, etc., então alcançamos um estado de Egito. E também não é totalmente Egito. Passam uns anos e depois sim alcançamos o Egito. Ou seja, este processo que passamos na Torá, na história, diz-nos, na verdade, como é que é suposto desenvolvermos, revelarmos o ego entre nós ainda maior? Porque a pessoa corrige apenas aquilo que tem. E apenas como resultado da conexão alcançamos a espiritualidade. E então, de forma correspondente, enquanto rejeitamos estas coisas, ou seja, não queremos concordar com a inclinação ao mal, embora constantemente cresça, começamos a receber do alto. Começamos a receber do alto. Começamos a receber ajuda. A luz traz até nós a luz que reforma, Or Makif, e começa a brilhar
para nós. E então estamos entre os dois poderes, e então alcançamos os golpes, as colisões, um face à outra, colisão e colisão e colisão. E estas colisões pelas quais passamos, até alcançarmos o estado da colisão final, no qual verdadeiramente alcançamos um estado em que escapamos do Egito. Escapamos dele. Nós ascendemos e alcançamos a luz superior. Isto é a chamada saída. O que é que se passa comigo hoje? Saída. Saída para a terra de Israel. Etc, etc. Mas o que eu quero mostrar aqui é que sem a Babilônia e sem a terra de Canaã e sem Faraó, é impossível construir a espiritualidade. E na verdade vemos como a pessoa sistematicamente passa por estas coisas. Vemos a promessa que o Criador deu a Abraão, que os seus, a sua geração vai ser estrangeira e só depois é que vai herdar a terra. Porque Abraão foi a mesma coisa com ele, mas naquela altura era um desejo de receber mais fraquinho. Para adquirir esse desejo de receber verdadeiramente, espiritualmente, tivemos de mergulhar nas profundezas da inclinação ao mal. E o mesmo conosco hoje. Depois de fazermos todo este círculo, no passado o povo de Israel terminou a sua passagem durante a destruição do templo e hoje começamos a correção do mundo. E aqui foi como uma equipa de demonstração para nós. E isso também corresponde à lei espiritual, que qualquer lei espiritual tem que tocar o seu corpo, o seu ramo corpóreo. Não temos que estar no Egito ou na Babilônia ou passar por estas destruições, simplesmente temos que nos corrigir. E todos os estágios por onde eles passaram em matéria, na prática, ao longo dos anos, podemos e faremos, não em coisas, mas em nós próprios, em discernimentos internos. E não nestes anos prolongados, 400 anos, etc., e guerras e problemas tremendos, mas tudo em escrutínio interno. Temos que o implementar aqui agora, é aquilo que os cabalistas dizem, e vemos que de dia a dia a sabedoria da Cabalá é revelada mais e mais, e explicamos a todo o mundo o que se passa aqui. Isto que temos que concretizar para sair de toda esta crise. Onde a crise que foi sentida na altura da Babilônia, hoje volta numa escala muito maior, muito mais ameaçadora. E, portanto, está a colocar pressão em nós e obrigar-nos a corrigir. Sim? Bem, então vamos voltar a Judá e José. Dr. Leitman, por favor. Não, temos aqui uma passagem muito linda acerca disso, acerca do encontro entre eles. Ok, então assim diz. Então, aproximou-se dele, é a aproximação de um mundo dentro do mundo inferior, Nukva Nefesh, Yudá, ao mundo superior Yesod, Zerampin, Ruach, Yosef, para que tudo seja um. Porque Judá era um rei e José era um rei. Aproximaram-se um do outro e uniram-se um no outro. Dr. Leitman, sim. Qual é a diferença entre estes dois reis? Yudá Melech, enquanto Melech, e Yosef Melech vem da palavra Malchut. A incorporação do Malchut em Zerampin, isso é Yosef. Yosef é o Yesod, nem sequer pertence ao Malchut, é uma sefirá superior ao Malchut. E pode ser, portanto, aquele que conecta todos os atributos entre a casa de Jacó e Faraó.
E Yudá é Malhut, não é Faraó, mas é Malhut Kedushá. E portanto, Yudá, Yudá pergunta-lhe como é que a mantemos a existir? E José explica que não é através do Malhut que continuamos a existir, mas através do Malhut de Faraó. É o mesmo dilema, a mesma divisão, através da qual a pessoa compreende que não pode avançar para a espiritualidade e torna-se um egoísta cada vez maior, porque é assim como a sabedoria da Kabbalah é chamada. Porque os vasos de recepção crescem e, ao corrigi-los, alcançamos a revelação do Criador. Há uma pergunta que vem de Azus. A sabedoria da Kabbalah explica acerca de acontecimentos históricos com significado interno. É possível também explicar. Espera, o tradutor não percebeu. Bem, o que eles estão a tentar compreender é. Isto aconteceu tanto na história e também explicamos porquê que aconteceu na história. Qualquer coisa que nos aconteça aqui agora aconteceu-nos anteriormente. Cada coisa tem uma razão espiritual, ou seja, poderes no mundo que funcionam e eles trazem toda a sua influência aqui, na matéria, e na matéria toda esta retratação acontece. Eu vou ser mais preciso. Penso que o que estão a tentar perguntar é: suponhamos que temos um problema agora, isto é algo que também podemos interpretar de forma interna. Dr. Leitman, claro que há uma razão interna para isso, mas a pessoa não pode saber isso antes dela própria a descobrir. Ele tem que trabalhar sobre isso para que este mundo seja transparente para ele, que os poderes no mundo lhe sejam revelados. A revelação que nós queremos que chegue até nós como resultado de estudar a sabedoria da Kabbalah é, antes de mais, como resultado da rede de conexões reveladas entre nós e entre as partes da realidade. As partes do inanimado vegetativo, animal, falante, e vemos a conexão de todas as pessoas na medida em que queremos vê-la, na medida em que é importante para nós, porque é um sistema tremendo, compreende? Se pegarmos no corpo do homem, quantos sistemas é que tem? E a conexão de pessoas e todas as partes da realidade e todos os mundos, com tudo o que os preenche, todas as criaturas que existem em todos os mundos, seres criados. Portanto, é um sistema tremendo. Claro que eventualmente descobrimos um estado em que estamos incluídos nele e não tem problema, e vamos conhecer todo o sistema, mas entretanto, apenas quando a pessoa descobre aquilo que lhe pertence, descobre estas forças e compreende o que se passa. Ou seja, se a pessoa quer saber a razão pela qual isto ou aquilo lhe aconteceu com estas e aquelas pessoas, descobre. Relativamente, depende do estado em que se encontra e depende de qual é o plano da criação para com ele. Porque existem tais estados em que não está revelado a uma pessoa o futuro, as verdadeiras razões pelas quais o que se passa, mas ainda assim começa a compreender, enquanto resultado disso, bem como na generalidade, começa a compreender, não precisamente, mas no geral. Amiga, e como desenvolve essa sensibilidade? Dr. Leitman, não desenvolvemos a sensibilidade. Como resultado do estudo, convidamos a luz que reforma, que criou os nossos atributos, e a luz que criou estes atributos, num nível corpóreo, físico, mas não em cima disso, para a luz continuar. Vejam, diz aqui Or-Makif, a luz circundante. Para que esta luz nos influencie e nos desenvolva, temos que trabalhar.
Temos que ter um professor, a sabedoria da Kabbalah, o professor, o grupo. E então, desta forma que estamos juntos com eles, atraímos a luz que reforma, o Or Makif, a luz circundante, e então vemos o sistema. E também, novamente, explico que não é necessariamente que vemos todo o sistema, mas o que precisamos de ver do plano geral para avançar corretamente, para não nos desviarmos, é como uma criança pequena que cresce, imaginemos da idade de 3 para 4. Quanto mais ele vê, tanto quanto precisa. Precisamente tanto quanto precisa para avançar, mas não para se desviar. A pessoa avança sempre desta forma, através de causa e consequência, através de concretização. Existe uma oportunidade de ver tudo, sem dúvida. Eu dou sempre o exemplo do bordado. Quando vemos um certo padrão bordado como flores ou outra coisa do outro lado, vemos os fios que unem todas as partes da imagem em conjunto. E, portanto, a sabedoria da Kabbalah permite-nos ver as outras partes novamente, ver como todas as partes estão conectadas. Sim? A amiga pergunta, o que é a porção semanal? Parashat Shavua, no seu significado interno. Dr. Lightman, a porção semanal é uma parte do caminho que no momento temos que passar e que começa e termina com um certo nível espiritual, que realmente sela o desenvolvimento num determinado estado. E a próxima Parashá é um novo ciclo, uma nova inovação, uma renovação do mecanismo superior que opera em nós, chamado Zerampin do mundo da Tzilut, que é renovada nas suas 7 Sefirot, uma vez por semana, de acordo com o nosso costume, que o lemos, de acordo com o costume judaico. E o Zerampin da Tzilut renova a sua influência em nós, em cada nível, e isso é chamado a semana. São 7 Sefirot, tem Hagat Neim, 7 Sefirot, e depois uma vez mais renova-se no próximo nível, Hagat Neim, etc. Hagat Neim no próximo nível. Portanto, que recebemos uma certa porção, que nos corrigimos através dela, significa que alcançamos a correção dos 7 dias, os dias finais, o Shabbat, não fizemos nada, ou seja, aquilo que corrigimos ao longo dos 7 dias, vem das 7 Sefirot de Zerampin, entra Malchut, e Malchut é chamado Shabbat. Não agimos contra isso na espiritualidade. E também temos o mesmo costume na corporeidade. Amigo, então ele continua e pergunta, depois de atravessar o Mar Som, existe uma compatibilidade entre o conteúdo da porção e o estado interno? Dr. Lightman, não necessariamente. A pessoa avança de acordo com o desenvolvimento, pode ler o que seja. Pode ser do dia de Kippur, e nesse dia a pessoa está no 9 de Av ou no dia de Tu B'Shvat ou em qualquer outro dia da semana internamente. Não existe uma sincronização entre a interioridade e a exterioridade e vice-versa, mas aceleramos os tempos, vamos mais depressa e mais elevado do que o caminho do calendário e do calendário no nosso mundo. O nosso mundo tem apenas a ver com as luzes que brilham no nível da corporeidade e não no nível falante, na interioridade do homem. A interioridade do homem brilham luzes de uma forma totalmente diferente, um sabor totalmente diferente. Ok, ele continua. Depois dos irmãos voltarem da terra de Canaã, ou para a terra de Canaã, tal como diz, que o desejo de receber tem de crescer, e toda a casa de Jacó desce ao Egito,
E passam com todas as mulheres, todas as propriedades, tudo e tudo e tudo a caminho para o Beersheba, o Criador é-lhe revelado. É meia-noite, ele diz, não tenha medo, eu vou fazer com que seja grande aí, etc. E portanto, todas as 70 nefes, pessoas que são mencionadas na porção, vão à terra de Goshen, e na terra de Goshen tem o encontro de José com o seu pai, e abraçam-se e choram muito. Está a abrir aqui um drama. Ok. Bem, nós temos que interpretar isto, suponhamos. Isto é uma conexão especial que existe entre José e Jacó, no estado de Catnut, infância, estão ambos no Egito, tem que ser pequeno, o Egito começa a controlá-los, compreendem que não há escolha se não aceitar esse controlo para vencer a inclinação ao mal e então corrigi-la. E também tem que pegar na linha da esquerda e da direita, pegar em ambas as linhas, e a terra de Goshen é a terra mais frutífera do Egito. Vai haver pastores aí. Ou seja, um papel especial. Os egípcios não gostam de ser pastores, Dr. Lightman, porque tem a ver com o trabalho espiritual do desejo de receber para não receber, tal como o trabalho de lavrar, mas num nível mais elevado, doar para receber. Os egípcios apreciam extremamente os egípcios em nós, respeitam os judeus em nós, porque há muito a ganhar com o desejo de receber. E, portanto, há muito nele para o desejo de receber. E, portanto, o Faraó recebe tudo, como estudamos para a sabedoria da Kabbalah, ficamos mais sábios, entendemos melhor, ganhamos, lucramos, o nosso ego cresce e sentimos-nos bem. Este é o nível preliminar no qual a pessoa entra nesta sabedoria. E também pode ser a fase final para as pessoas que não querem avançar. Sentem-se bem onde estão. Sentiram que receberam respeito, domínio, talvez até dinheiro que receberam devido a diferentes razões. Tornaram-se gurus ou o que quer que seja. Ou seja, o Egito é muito perigoso, mas não temos hipótese, temos que passar por ele. E portanto é por isso que dizem 1000 entram numa sala e um sai para a luz. E portanto, quando as pessoas passam pelos níveis em que a pessoa não quer saber de dinheiro, nem respeito, nem nada do género, e o que se preocupa é o seu desenvolvimento interno, a disseminação da sabedoria da Kabbalah, então atravessa de forma pacífica, caso contrário não é simples, e infelizmente há muitos do género, e vemos que vendem fios vermelhos, água benta, amuletos, bênçãos, que é proibido na sabedoria da Kabbalah. De acordo com a sabedoria da Kabbalah, nem os amuletos, nem bênçãos, nem nada do género. O sagrado Ari escreve que todas estas coisas são, bem, digamos, proibidas. A única coisa que a sabedoria da Kabbalah dá à pessoa é a capacidade de trabalhar com o seu desejo de receber e transformá-lo em doação. Toda a Torá fala disso. Ama o teu próximo como a ti próprio, é a grande regra da Torá. E portanto ele traz-los para a terra de Goshen, é o melhor lugar no ego do homem, senta onde está, estuda a sabedoria da Kabbalah, trabalha em conectar-se com os outros, sente que está a trabalhar muito bem, em tais níveis que todos sentem que eventualmente não é assim tão mal. E finalmente a sabedoria da Kabbalah ajuda-nos. É um método de Abraão, ajuda-nos a usar o nosso ego melhor
Estes são os 7 anos de saciedade. Todos estão satisfeitos, Faraó está satisfeito, todos os atributos egoístas do Egito em nós estão satisfeitos, Jacó está satisfeito no Egito, ou seja, tudo está excelente. Pitom e Ramsés, até que alcançam os 7 anos de fome, mas isto ainda não está na nossa porção. É para a próxima vez. Bem, temos uma parte sobre isto em Zohar Laam, Zohar para todos. Diz o seguinte: Israel estavam sobre o governo deste, que em Gematria são 210 anos. Israel estiveram sob a clipá do Egito durante muitos tempos, muitos anos, apenas para resolver estes 210 anos, que é vácuo da esquerda, isto porque é proibido tirar do Egito mais do que esta medida que é chamado Eiffel. Dr. Leitman, é impossível corrigir mais do que 210 anos. E depois de conhecermos o ego, de trabalharmos num grupo e em disseminação e no estudo e em tudo o que a pessoa pode unir, conectar o seu desejo de receber no estudo da sabedoria da Kabbalah, etc., a luz que a reforma começa a operar nele. Ou seja, começa a trabalhar porque ainda assim estuda das fontes autênticas. Está num grupo, está em disseminação, faz algo. Embora seja para o seu próprio ego, que é chamado de Lolishma, mas ainda assim está a fazer algo. E também tem que realizar ações de doação, tem que transcender. E então alcança um estado em que de repente começa a sentir, e de repente começa a sentir escuridão, vazio, nada. Ou seja, antes de mais está furioso. Ou seja, eu vim para a sabedoria da Kabbalah porque toda a nossa vida estava no escuro. Pensei que aqui ia encontrar luz para a minha alma, preenchimento, prazer, algum tipo de satisfação para a nossa alma. E aqui é ainda pior, é um buraco. Então o que é que eu faço? E aqui começam os 7 anos da fome, onde muitas coisas são feitas e construídas, uma grande atividade, a pessoa estuda, quer reunir-se com o grupo, com os amigos, passar para a espiritualidade. A pessoa quer, faz tudo. E depois, Pitom e Ramsés. Cidades bonitas para Faraó. O ego aparentemente pode tirar partido disso, mas a pessoa já não se identifica com o ego e permanece vazia. E diz acerca disto: E as crianças de Israel gemeram do trabalho e clamaram. Então o que é que podemos fazer? Isso não nos ajuda. Ou seja, alcançamos a sabedoria da Kabbalah, entramos o aumento do ego, talvez tenhamos atraído para nós próprios poderes ao quais nos sentimos bem e mal, diferentes situações. Como sei disto? Não sei. Até alcançarmos um estado que Yaakov morre. E é assim que a porção termina e a próxima porção vai na direção da ascensão, sair do Egito, é o final da Parashá, o seu tempo aproxima-se para morrer. E pede para ser enterrado ali, mas isso já é na próxima porção. Então o que fazemos nesse estado? Como saímos disto? Como saímos disto? Aprendemos na próxima parashá, na próxima porção. É suspense. Como sair disto? Tem que haver um tipo diferente de trabalho, como durante os 7 anos da fome, que é o trabalho contra Faraó. Aqui, durante os 7 anos da saciedade, não lutamos contra Faraó. Pelo contrário, pensamos que o Faraó nos vai ajudar, que vamos aprender o máximo possível
Vamos adquirir o máximo possível e através disso vamos ser bem-sucedidos. E aqui tem que haver uma revolução interna dentro da pessoa. A pessoa tem de verdadeiramente receber uma organização total de que não pode alcançar a espiritualidade nem com o seu intelecto, nem com o seu coração, independentemente da quantidade de conhecimento que tenha, do sucesso que tenha na corporeidade. Não depende disso. Depende totalmente do sucesso espiritual, da luz superior o influenciar. Trabalhar na pessoa, se for capaz de convencer o Criador através do ambiente, vai estar no seu papel. Se não quiser, nada vai ajudá-lo. Deixa que a pessoa, para começar, num estado em que não vê para quem se voltar, como trabalhar sem os seus kelim normais. Tenham mãos, tenham desejo, como trabalho no mundo. É tudo sobre como trabalhar, como nascemos. E depois de muitas tentativas, a pessoa começa a desistir e as crianças, os filhos de Israel começaram a gemer por causa do trabalho e começaram a procurar como podemos ser bem-sucedidos. Através do quê? E ao longo de todos estes níveis, de ficar no Egito, há muitas pessoas que não podem continuar. Morrem no Egito, por assim dizer. Mas há aqueles que atravessam. Aqueles que concordam que avançar não é com o intelecto ou com os nossos dois pés, mas num trabalho que está acima do intelecto e do coração. E esse é o trabalho de Lishma, adquirir o atributo da doação de Bina, que é na verdade trabalhar com o faraó. Quando a pessoa começa a lutar e não sentir-se como se conhecesse, soubesse, fosse poderoso, mas o contrário, ser tal como Moisés, pequeno, assustado, não saber nada, mas apenas porque o Criador lhe diz: vem até Faraó, e ele não tem escolha. E então vem. Bem, estamos a ler uma porção muito tocante. Eu gostava de lhe perguntar o que o toca nesta porção. Eu sei o que toca às outras pessoas. Muito choro, estágios dramáticos. O que o comove assim? Dr. Leitman, há muitos pontos que falamos aqui e que também não falamos e que não vamos falar porque não podemos abrir tudo na porção. A pessoa que passa por estes estados, isto são estados muito trágicos. São estágios muito precisos. Estágios de falta de compreensão, de orientação. A pessoa é como uma criança pequena que de repente, nas palavras, no lugar, não sabe o que fazer, para onde se voltar. E passa por estados assustadores, digamos assim. Estados confusos. E como normalmente, quando nos lembramos dos estados pelos quais passamos na vida, ficamos entusiasmados com isso, lembramos-nos nisso, tanto na vida corpórea ou mesmo na espiritualidade. Quando eu olho para trás para este tempo, fico comovido. Agora já há uma mitigação, olhamos para isso tal como olhamos para um bebê com amor. Mas naquela altura foi estados muito complexos e a pessoa não sabe como sair deles. E se não for pelo apoio do professor que estava ao lado dele, não penso que seja possível de todo. Não consigo imaginar isso. E portanto é assim que está construído.
E portanto, nós, para além de temos um grupo, temos disseminação, temos um apoio muito mais abrangente, porque não somos como os cabalistas nas gerações anteriores, em que apenas uma pequena parte deles, indivíduos eleitos, envolviam-se na sabedoria da Kabbalah e alcançaram a correção. Hoje todo mundo tem que chegar lá. E por isso temos um grande apoio das milhares de pessoas que estão junto connosco no nosso sistema e junto com ele. Este caminho, ainda assim, é um caminho pessoal. E todos passam por ele no seu, na sua própria inspiração interna. Isto são coisas maravilhosas. Embora agora sejam desagradáveis passar por elas agora, mais tarde, trazem a profundidade do entendimento de toda a criação. A pessoa começa a sentir, ver, conectar todos os mundos em conjunto. E portanto não desistam disso, continuem. E vamos alcançar o mundo aberto e abrangente. Bem, temos aqui uma passagem para concluir. A oração não é a mesma voz que é ouvida, pois é Chokhmah sem Hassadim, que é não se ouve. E o que é uma oração? É outra voz que depende da voz. Isto é ouvido, pois ela precisa de receber Hassadim de Zerampin, que é a voz que é ouvida. E então Chokhmah nela reveste-se em Hassadim e ela é ouvida. E esta é a razão pela qual não deve fazer um som na sua oração, mas orar num sussurro com uma voz que não é ouvida, como a nukva, que é a oração, onde através da oração ouvimos a voz que não é ouvida com Zerampin. Muito obrigada por estarem connosco. A porção semanal vai gás tudo melhor até à próxima semana.